Segundo Samuel, capítulo 7, a partir do versículo de número 1. Estando o rei Davi em seu palácio, e tendo-lhe dado o Senhor descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em um palácio de cedro e a arca de Deus dentro de uma tenda. Por favor, destaque isso aqui: a arca de Deus dentro de uma tenda. Ok. Disse Natã ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, pois o Senhor é contigo. Naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã dizendo: vai e dize ao meu servo Davi, assim diz o Senhor: edificarás tu uma casa para a minha habitação? Em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda e em tabernáculo. Por favor, capítulo 11 do mesmo livro. Capítulo 11 do mesmo livro, versículo de número 11. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 11. Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá estão em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao relento. Como poderia eu entrar na minha casa para comer, beber e me deitar com a minha mulher? Tão certo como tu vives, não farei tal coisa. Diga misericórdia. Meus irmãos, achei interessante o tema que foi me passado para estarmos falando sobre a intimidade com Deus, baseado na vida, na história de Davi. Davi foram escolhidos, como todos sabem. Davi teve privilégios que outros homens e muitos não conseguiram ter, não puderam ter. Deus o estabeleceu como rei. Deus o honrou conforme a sua palavra, conforme a sua promessa. No capítulo 7 diz a Bíblia que Davi já está no palácio. A mensagem diz à vontade. A minha versão diz que Deus lhe havia dado descanso de todos os inimigos ao redor. Davi, estando no palácio, ele tem uma intenção boa. Ele chama o profeta e diz: eu moro num palácio. A arca de Deus, símbolo da sua presença e do seu trono no meio do seu povo, habita em tendas. Natã, já sabendo o propósito do coração do rei, olha para o rei e diz: vai, faze o que está em teu coração. A intenção era boa, mas não era correta. Não estava de acordo com a vontade de Deus para o tempo estabelecido. Nem sempre. Não é porque a intenção é boa que se pode realizar. Não é porque a intenção é boa que Deus está no negócio.
Também não é porque tem um profeta dizendo, vai que Deus é contigo. Há quem diz que todo vaso vaza. E o vaso de Deus, chamado Natã, vazou. Deus é contigo, faz o que está no teu coração. Quando Natã vira as costas, Deus diz, não é assim não, volta. Faz algumas perguntas para Davi. A intenção é boa, mas eu não quero. Carregar a arca num carro novo, a intenção era boa, mas não era a vontade de Deus. Construir um palácio, uma casa para mim, a intenção é boa, mas não é a minha vontade. Volta, foi você que disse, para ele fazer o que está no coração, então você mesmo vai levar a ele a minha mensagem. E a Bíblia diz que Natã volta e o Senhor diz assim, em casa nenhuma eu habitei, sempre permaneci, estive em tendas, tabernáculos, desde os seus antepassados. Davi, fui eu quem te tirei de trás das ovelhas, te dei um nome, te dei um trono, te estabeleci. E enquanto Davi quer construir uma casa para Deus, um palácio para Deus, porque ele está em um palácio, Deus insiste, eu quero ficar na tenda. Na tenda ficava Davi e a arca. Na tenda, a intimidade era estabelecida a dois, Deus e Davi, Davi e Deus. E enquanto Davi pensa em estabelecer um lugar fixo para o Senhor diz, não, eu vou preparar um lugar para o meu povo, mas eu vou levar em conta o seu desejo, vou te dar dinastia, ou seja, teus filhos continuarão o seu reino, dentre os seus, eu estabelecerei um, e esse construirá uma casa para mim. E Deus disse mais, serei para ele como um pai. Quando necessário, eu irei corrigi-lo. E aqui eu acho interessante quando Deus diz, só não afastarei dele a minha misericórdia, como eu afastei de Saul. É por isso que eu creio que Salomão está salvo diante de Deus. O próprio Deus disse, não afastarei dele a minha misericórdia, como fiz com Saul. Deus não colocaria na Bíblia 5 livros de um homem que está no inferno. Davi tem a promessa de que a sua família está debaixo da bênção, está debaixo da promessa. Deus olha para um homem hoje e diz, eu tenho um propósito com a sua família. Eu tenho um propósito com aqueles que virão depois de ti. Nesse momento, Davi simplesmente se alegra. Deixa de lado o pensamento da grande casa. Deixa de lado o pensamento do palácio. No versículo 18, diz a Bíblia que ele entra na tenda, se assenta diante da arca e começa a orar. Do versículo 19 ao versículo 29. E aí, meu irmão, a intimidade é fortalecida, porque na tenda diante da arca, Davi diz assim, que mais eu vou dizer? Tu fizestes a mim promessas, com isso eu reconheço a tua grandeza. Davi ora se chamando de servo. Davi ora firmado na promessa. Davi ora intercedendo pelo seu próprio povo. Davi conclui a oração orando pela sua família. A sua intimidade gera bênçãos de Deus sobre a sua família. Existem pais,
existem irmãos, existem filhos que às vezes nem percebem, nem contemplam, às vezes nem agradecem, mas estão de pé, porque tem uma mãe diante da arca na intimidade. Estão de pé, porque tem um pai diante da arca na intimidade. Davi na tenda, diante da arca, com Deus, na simplicidade da tenda. A intimidade está sendo confirmada. A intimidade está sendo preservada. Aí o capítulo 8, versículo 1 começa assim: depois disso, Davi conquista várias vitórias. Do capítulo 8 ao capítulo 10, Davi vem vencendo. Davi vem conquistando, lutando e vencendo. Intimidade com Deus não confirma a ausência da luta, mas garante a vitória em meio a elas, por causa da presença. E no capítulo de número 11, a Bíblia diz: no costume das batalhas, quando os reis saíam para guerrear, Davi não vai guerrear. A Bíblia diz que Davi envia Joabe a pelejar contra os filhos de Amon. O povo de Deus cercara os amonitas, mas Davi não vai fazer parte da guerra. Davi fica em casa, Davi fica no palácio. Primeiro, lá no palácio, ele quer tirar a arca da simplicidade da tenda. Só que há um perigo nisso aqui, porque no palácio, me escute agora, no palácio, Davi quer fazer o que não é para ele. Deus disse: tuas mãos são manchadas de sangue, isso é para o teu filho. No palácio agora, Davi não vai guerrear, Davi prefere descansar. Eu acho interessante, é que no capítulo 7 a Bíblia diz: Deus deu descanso. E no capítulo 11, a Bíblia diz: Davi ficou para descansar. No capítulo 7, Deus deu descanso. No capítulo 11, é Davi quem estabelece o seu descanso. Na tenda, Davi ora. No palácio agora, Davi vai passear no terraço do palácio real. E a Bíblia diz que de lá ele viu uma mulher formosa que se banhava. Querido, Davi, enquanto está passeando, o exército está na guerra. Davi vai passear e Davi vê. Cuidado, ser barreira entre você e Deus pode frustrar a sua intimidade com Deus, a sua comunhão com Deus. Eva viu, desejou, tomou, comeu. Acã viu a boa capa babilônica, tomou para si, levou para casa, pagou com a vida. Sansão viu a moça entre as filisteias. Cuidado com o seu olhar. Jó disse: fiz aliança com os meus olhos. Provérbios 7 diz: vi entre os simples um moço sem juízo, que fixou o seu olhar na mulher estranha, na adúltera, na ociosa. Irmãos, Davi vê. Depois Davi pergunta: quem é? Quando Davi pergunta quem é, alguém lhe responde: é Batseba, filha de Eliã, casada com Urias, o heteu. Irmãos, Davi teve alertas. Houve despertadores de Deus diante de Davi. O camarada nunca cai de vez. Ela nunca peca de vez.
não pode abrir a boca e dizer, foi do nada. Mentira, querido. Para uma queda é preciso haver alguns tropeços. Vai brincando com o pecado. Vai brincando com aquilo que impede a comunhão com Deus, dizendo nada a ver. E em primeiro lugar, o pecado nos leva mais longe do que queremos ir. Davi apenas vê. Depois Davi pergunta quem é. Depois manda buscá-la e adultera. Irmãos, o pecado nos leva mais longe do que queremos ir. A gente pensa, é só um clique, mas a linha é tênue, é muito fina entre a santidade e o pecado. A gente diz, é só um toque, é só uma olhada. Eu já estive andando com alguns jovens, principalmente, e passa na frente do cabra, 3 em 1. Mulher de Potifar misturada com Dalila e Jezabel. O irmão vai passando e diz, sangue de Jesus tem poder. Ele já acostumou tanto com o sagrado, que já é automático. Sangue de Jesus tem poder. E continua, sangue de Jesus. E na terceira é só sangue, daqui a pouco nem as veias tem mais. Porque vai brincando com o pecado. Se acostumou com o sagrado. O pecado te leva mais longe do que você deseja ir. É só uma vez. Ninguém está vendo. Ninguém está percebendo o que era para ser um olhar. O que era para ser um momento para relaxar. Se tornou adultério, assassinato, os mandamentos quebrados, cobiça, mentira, roubo, adultério. Ele foi muito mais longe do que ele imaginou, porque o pecado promete vida, mas gera morte. O pecado promete a facilidade, mas gera a desgraça na vida do homem. Se você pensar mais um pouco, se você tiver sua vida centrada na palavra, você não vai se esquecer da arca na tenda. Porém, o perigo não é estar no palácio, é o palácio estar em nós. O perigo não é vivenciar grandezas, o perigo é se sentir grande, mais forte do que o próprio pecado e seus próprios desejos. Davi vê, interroga, primeiro alerta, ela é Batseba, casada, mulher de Urias. Aí Davi diz, manda chamar. A mulher foi chamada, foi entregue a Davi. Enquanto isso, o exército está na guerra. Enquanto isso, a arca está na tenda. Davi agora vai pecar. Davi agora será levado a muito mais longe do que desejou. Cuidado, uma decisão errada pode nos fazer chorar a vida inteira. Cuidado, certas amizades podem não ser amizades certas. Cuidado, as consequências não são prometidas na hora do momento, na hora do prazer. Em segundo lugar, o pecado vai retê-lo mais tempo do que você pode imaginar. Primeiro, ele nos leva mais longe do que queremos ir. Segundo, ele nos retém mais tempo do que podemos imaginar. A gente diz que é uma rapidinha, a gente diz que será momentâneo, mas a consequência é desastrosa. Deus me manda dizer a alguém, não abra mão da intimidade construída na eternidade por momentos de prazer. Intimidade é uma coisa, comunhão é uma coisa, prazer
é outra. Prazer sem intimidade. O prazer no pecado, o prazer na prática do pecado quebra, rompe a intimidade. Pastor, a Bíblia diz que nada nos separa de Deus. Nudez, fome, angústia, perseguição, presente, porvir, futuro, profundidade, potestade, principado, espada. Pois é, Paulo não colocou a palavrinha pecado. Porque pecado, Isaías 59:2 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. O pecado de Davi começa no olhar. E o nosso? Nas palavras? E o nosso? Pensamentos? E o nosso? Amizades? Desonra a nossa liderança por obras, palavras, pensamentos? Reteve Davi muito mais do que ele imaginou. Passou um ano desviado. Passou um ano fora da intimidade. Passou um ano vazio de Deus, os ossos doendo. Passou um ano gemendo, mas não confessava, disfarçando, usando máscaras. Chegamos na igreja, colocamos uma máscara de santidade. Tudo é teu, minha vida é tua. Mas no secreto, irmãos, nós assumimos a nossa hipocrisia. Diante das pessoas, dizemos que somos de Deus, mas no secreto, no nosso palácio, nós somos do pecado. E primeira epístola de João, capítulo 3, a Bíblia diz que quem permanece no pecado é do diabo. Se não há confissão, não há perdão. Se não há confissão, não há arrependimento. Mas uma coisa eu lhe digo, minha irmã, Deus está oportunizando vidas aqui nessa madrugada, nessa manhã, a resgatarem a intimidade com a arca na tenda, a resgatarem a comunhão com Deus. Daqui a pouco você vai entender onde eu estou querendo chegar. O que era para apenas relaxar, apenas para passar uma tarde, segurou Davi um ano na ausência, um ano no pecado. O pecado custa mais caro do que podemos pagar. O pecado custa mais caro do que podemos pagar. Davi agora, depois do adultério, faz com que a mulher volte. Ela manda um recado: estou grávida. O negócio vai aprofundando. Aí Davi diz assim: manda trazer o maridão dela. O maridão vem, Urias chega. Aí Davi, olha só como o camarada perdeu a simplicidade. O palácio entrou em Davi. Não tem mais a simplicidade da tenda. O palácio o domina. Eu anotei, eu gostaria que você me ouvisse. Eu achei isso interessante. Na tenda, Davi abençoa sua família orando. No palácio, Davi destrói a sua família adulterando. Na tenda, Davi quer fazer. No palácio, Davi quer fazer o que não é para ele. No palácio agora, Davi quer usar o que não é dele. Na tenda, ele é bênção. No palácio, ele se tornou maldição. Na tenda, ele tem a presença de Deus. No palácio, sobre a sua cama, só o olhar de Deus está lá. Na tenda, a arca é o trono de Deus. Então, se na tenda a arca é o trono de Deus, é Deus quem governa, é Deus quem manda, Davi se assenta e diz: o que é que eu vou dizer? Mas no palácio, Davi só tem seu trono. Então ele diz: eu sou meu rei. Isso é a prática do pecado. Eu não quero ser dominado, eu quero ser meu rei, eu quero ser meu dono. No palácio agora, o pecado gera em Davi o seu próprio reinado, seu próprio domínio. E agora, Davi está afundando-se. Por quê? Porque Davi vai se complicar e vai dizer: Urias vai deitar-se com a sua mulher. Por que ele fez isso, irmão? Porque Urias, indo se deitar com a mulher disse:
Estou grávida, no nascimento do filho, ninguém descobriria. Alguém diria, é de Urias, que bonitinho, a menina está grávida. Só que Urias vai e fica na porta do palácio. Davi manda chamar e pergunta assim, eu quero ver se você vai entender o segundo despertar de Deus. O primeiro despertar de Deus foi Batseba, mulher casada com Urias. Aí agora, Urias está na porta do palácio. Davi ordenou que ele fosse para casa e se deitasse com a sua esposa. Mas ele fica cansado com os outros servos na porta do palácio. Davi mandou chamá-lo e perguntou, por que você não foi para casa? Por que você não foi deitar-se com a sua esposa? Urias vai olhar para Davi e vai dizer as seguintes palavras, o exército está em guerra, a arca está na tenda. O exército está em guerra, a arca está na tenda. Por que eu iria para a cama com a minha esposa? Esse, pastor, era Deus dizendo, tique-taque. Ou, abre os olhos, cabra. Eu já despertei a primeira vez, mulher casada. Você não deu ouvido. Agora, Davi, você não está entendendo. Eu estou te chamando de volta para a tenda. A arca está na tenda. Como é que eu vou para a cama com a minha esposa enquanto a arca está na tenda? A arca está na tenda. Davi não pegou. E aquele negócio, essa expressão ficou na minha mente essa madrugada. Davi começou na tenda. Davi tinha intimidade na tenda. E agora Urias olha para ele e diz, eu não sou digno de estar numa cama enquanto a arca está na tenda. Davi não pega. O homem fica fora de si na prática do pecado. Por isso o filho pródigo, a Bíblia diz sobre o filho pródigo, caindo em si, disse, levantar-me-ei e voltarei para o meu pai. Caindo em si, o cabra está fora de si. O camarada diz, a arca está na tenda, ele não pega. Sabe o que ele diz? Faz o seguinte, vem cá, toma um vinho. Quer voltar para a guerra? Quero. Então tchau. Aí manda uma carta a Joabe, coloca Urias na frente, no lugar perigoso. Joabe fica meio assim, ok, coloca Urias na frente, no lugar onde tinha mais possibilidade de morrer, mais rápido, no lugar perigoso. Urias morre, perderam-se 18 homens. Joabe vai mandar o relatório, escuta isso, Joabe manda o relatório, o servo vem trazer o relatório. Davi senta no trono, e aí, como vai a guerra? Aí o jovem disse, meu senhor, os inimigos se tornaram mais fortes do que nós. O pecado enfraquece a igreja, fortalece o inimigo. O pecado entristece o Espírito Santo. O pecado fere o olhar de Deus. O pecado nos torna pior do que serpentes. O veneno dentro da serpente serve para fazer o Sara. O pecado acabou com a sua família por causa da prática. E o moço disse a Davi, eles se tornaram mais fortes do que nós. Aí Davi ficou irado, está escrito. Davi se irou e disse, mas como assim? E o moço disse, perdemos 18 soldados. Davi ficou mais irado e disse, por que vocês perderam 18 soldados? O moço disse, olha, a gente aproximamo-nos
do muro da cidade. Aí Davi agora vai lembrar da Bíblia. Davi vai falar de Bíblia. Davi vai olhar para o cara e falar assim: vocês não leram que Abimeleque morreu porque chegou perto da torre onde estava uma mulher? Peraí. Eu fiquei pensando, Davi está de brincadeira. Eu vou repetir as palavras de Davi. Perceba que o cabra não está pensando. Primeiro toque, casada. Segundo toque, tenda, arca. Pega, meu filho. Terceiro toque, sai da própria boca dele. Ele diz: não lembram, não lestes que Abimeleque morreu porque chegou perto de mais de uma mulher. É tão fácil pregar para os outros, cantar para outros, corrigir os outros. O cabra tem um conhecimento para expressar a outros, mas não tem para si mesmo. E quem chegou tão perto de uma mulher ao ponto de cair também mais do que ele? Ele fica irado com o moço, fica irado com Joabe. Não é para ficar perto, porque um grande homem, um grande guerreiro morreu porque chegou perto de uma mulher. Sabe o que ela fez? Está na Bíblia, Juízes. A mulher lascou a pedra na cabeça do rei e ele morreu. Porque chegou perto. E agora, quem é que chegou tão perto de uma mulher? Davi. Mas ele não pensa. Ele é mascarado. Ele é hipócrita. Ele é artista. Ele condena em público o que ele pratica no secreto. Aí quando ele está nervoso, o moço diz assim: mas Urias morreu. Ah, Urias morreu. Normal, guerra é assim. Morre, vive, morre, vive. Está escrito. Peraí, enquanto não tinha dito que Urias morreu, estou nervoso. Urias morreu. A guerra é assim mesmo. O camarada se torna nojento. Davi agora pensa: queima de arquivo. Está resolvido. Um mês, 2, 4, 6, 8. Um ano. Chega Natã. Quem está chegando aí? O profeta Natã. Pode entrar, Natã. Natã entra. Rei, havia um homem muito rico. Tinha muitas ovelhas. Mas também havia um homem pobre. Só tinha uma. E essa bebia da água dele, comia da comida dele e dormia em seus braços. Chegou um viajante. Esse homem rico não quis pegar das suas ovelhas. Pegou a única ovelha do homem pobre. A sacrificou para alimentar o viajante. Irmão, diz a Bíblia que Davi se enfureceu e disse: tão certo como vive o Senhor. Olha que bonito. Tão certo como vive o Senhor, ele vai ter que restituir 4 vezes mais pela ovelha. E pela humilhação, esse homem tem que morrer, porque pegou a ovelha única do homem pobre. Homem rico, Davi. Ovelhas, suas mulheres. Viajante, desejo. Homem pobre, Urias. Única ovelha, Batseba. Davi abre a boca e diz: esse homem tem que morrer. Natã diz: tem que acontecer o que é com esse homem? Morrer. Qual é a sentença que tem que dar a esse homem rei? Morte. Natã diz: o homem é tu. É tu. Você tem que morrer. Porque você está enxergando nos outros o pecado que você não enxergou em si. Irmão, Deus convidou Davi para a tenda. Davi não percebeu. Deus alertou Davi 3 vezes. O Espírito Santo está dizendo: quem tem intimidade, o louvor de uma criança o atrai à presença de Deus. Quem tem intimidade, na bênção que o pastor dá no final da mensagem, ele entende o que Deus quer dele. Quem tem intimidade
no simples toque do instrumento, percebe se a unção está na sua vida ou não. Quem tem intimidade no olhar de uma criança descobre a resposta de Deus. Quem tem intimidade no seu discernimento bíblico, ele entende qual é a vontade de Deus para a vida dele. Mas quando a intimidade é rompida pelo pecado, Deus avisa uma, avisa duas, avisa três. E o camarada diz: você entendeu alguma coisa? Entendi não. O culto ontem foi bênção. Foi bênção? Foi. A palavra foi mistério, mas foi bênção. Porque a intimidade está rompida. Deus me manda repetir: volta para a tenda. Volta para a tenda. Volte a sentir o que você sentia. Volte a orar como você orava. Quando Natan diz: o homem é você, a Bíblia diz que Davi se ajoelha e diz: pequei. Quando Davi abre a boca e diz pequei, ele confessou. Se você não tem boca para confessar, Deus tem olho para ver. Os olhos do Senhor estão sobre ti. O juízo de Deus veio sobre a vida de Davi. Ei, eu encerro agora. Davi era único. Saul tentou ser sacerdote. Deus disse: cortei teu reino. Uzias tentou ser sacerdote. Deus o feriu com lepra. Davi vestiu a estola sacerdotal para orar. Deus respondeu. Deus permitiu. Davi era rei, profeta, juiz, sacerdócio. Ele exercia. Deus não o matou. Davi foi o homem que Deus disse: segundo meu coração. Todo mundo só levantava 12 tendas, 12 pedras, 12 tribos. Davi construiu a tenda e disse: 24 levitas, 24 sacerdotes. Davi, Moisés 12, Josué 12, Elias foi 12. Tu está inventando 24? Eu quero 24. Davi já enxergava as duas igrejas, tanto do Antigo, quanto do Novo Testamento, unidas. Ele disse 24, porque no Antigo Testamento a base para a igreja 12 tribos, Novo Testamento a base para a igreja 12 discípulos, 12, 24. Apocalipse 4, João está na sala do trono e vê 24 anciãos representando as duas igrejas unidas. No coração de Davi, ele já enxergava a igreja do seu tempo e a igreja da graça. Davi, um camarada extraordinário. Você não vê outro homem com o nome de Davi na Bíblia. Só Davi é chamado de Davi. E no capítulo 12, quando ele está sendo exortado, Natan olha para o mesmo e diz: Deus fez tanta coisa por você. E assim diz Deus: Davi, se fosse pouco, ele faria mais. Deus é capaz de fazer qualquer coisa para te arrancar da prática do pecado. E não há prova maior do que ele fez em se fazer homem e morrer por nós na cruz do Calvário. Isso ele foi capaz de fazer para nos livrar do pecado. Nessa manhã, fica de pé comigo. Eu quero orar por alguém. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela irmã. Eu quero orar pelo irmão que entende que Deus está te chamando para algo mais profundo nessa manhã. Deus não te quer numa vida superficial. Deus não te quer numa vida rasa. Deus está dizendo: tem mais na comunhão com Deus para você. O Espírito Santo impulsiona o meu coração para orar por fortalecimento espiritual aqui agora. Se você puder sair do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar por fortalecimento espiritual. Você se conhece. Olhe para si mesma. Olhe para si mesmo. O Espírito Santo está dizendo: eu estou te convidando de volta para a tenda. A arca te espera. Só o Espírito Santo gera em nós Aleluia. a sensibilidade Tu és fiel. para ouvirmos os seus alertas.
Aleluia. Você vai orar muito mais do que orou. Você vai sentir muito mais do que sentiu. Vamos pedir ao Espírito Santo nessa manhã que nos dê mais uma chance. Vamos pedir ao Espírito Santo nessa manhã que segure na nossa mão, que guarde o nosso olhar, guarde a nossa boca, guarde a nossa mente. Oh, Espírito Santo. Porque a Bíblia diz no capítulo 12 que quando Davi confessa, pequei, a Bíblia diz que ele volta para a tenda e se ajoelha diante da arca e vai adorar. Deixa eu permanecer aqui, por favor. Feche os seus olhos. Há Senhor, perdão eu para preguei a tua a vida palavra que o nesta Senhor manhã. colocou no meu coração. Playback, por favor. Playback. Aleluia. Senhor, eu falei o que o Senhor me mandou falar. Perdoa o meu coração. Deus, Ele às te vezes nós perdoa. vamos além do limite, nós transgredimos. Das vezes que errei sem perceber. E nós deixamos de lado a Oh, meu simplicidade Deus. da tenda. Mas não afaste a sua presença. Nós abandonamos a afaste, comunhão Senhor. com a arca Seus frutos me para sermos o fazem nosso próprio rei, crescer. para termos o nosso próprio reino. Oh, Espírito Santo de Deus. Nos perdoa, Jesus. Consolador. Nos ajuda a ouvir o seu alerta para não andarmos Não em caminhos sai tortuosos. daqui. Meu peito dói, Ó minha Deus. alma chora se o Senhor sair. Nós não queremos te perder. Consolador, mora em mim. Nós não queremos te perder. Não é não podemos, é não Sinto queremos. saudades quando estou longe de ti. Restitui, Deus, Perdoa a alegria meu da tua coração. salvação. Perdoa. Não retires de nós o teu Espírito. Errei sem perceber. Tem meu misericórdia Deus, da nossa juventude, mas não dos nossos afaste irmãos, a das sua nossas irmãs. presença. Não se afaste, Senhor. Espírito de Seus Deus, frutos me fazem crescer. limpa o olhar de cada um dos que aqui estão Obrigada, da minha vida. Jesus. Lava o nosso coração, Aleluia. porque dele procedem as saídas da vida. Consolador, não sai daqui. Meu peito dói, Peça ao Espírito minha Santo para não alma sair chora. de você. Se o Senhor sair, Ele habita em você. Você é a casa de Deus. Consolador, Você é a morada do Pai. mora em mim. Sinto Você é a saudade tenda de Deus. quando estou longe de ti. O Espírito Santo é a arca em você. Perdoa o meu coração. Perdoa. Peça perdão. Palavras, obras, pensamentos. Sem perceber. Nos perdoa, sem Jesus. perceber. Nos perdoa, Oh, Jesus. Deus, a sua presença. Sim, meu Deus. Crescer. É o fruto do Espírito que nos faz crescer. Quando minha alma se cansou, fostes minha força pra seguir. Quando meu coração Foi o Senhor quem nos ajudou no momento da fostes fraqueza. intercessor, o teu
ajudador, intercessor, o teu nosso ajudador. consolador fiel. Tu és o nosso consolador, Pai. Consolador, mora em mim, mora em nós. Aleluias. Você consegue Ora, amado. sentir a presença de Deus nessa manhã? Você consegue glorificar a Deus nessa manhã? A Bíblia diz que até o desejo de adorar vem de Deus. Está em você. Você é a tenda. A arca é o Espírito Santo em você. Eu sinto a presença de Jesus. Ele está te abraçando nessa manhã. Ele está lhe dizendo o que Natan disse a Davi depois da confissão: o Senhor te perdoou. Você não morrerá. O Senhor te perdoou. Aleluia! As palavras não pensadas, o efeito delas está sendo repreendido nessa manhã. Os maus pensamentos, pela semente da palavra, estão sendo substituídos nessa manhã. Em nome de Jesus. Eu quero só perguntar se tem alguém aqui nessa manhã que está afastado do Evangelho, ou ainda não se entregou a Cristo, não o confessou como único Senhor e Salvador. Se tiver alguém, me dê um sinal com a sua mão. Você que não é evangélico ou está afastado do Evangelho, tem alguém? Me dê um sinal com a sua mão. Temos alguém? Temos uma mão estendida lá atrás. Eu queria orar por aquele jovem. Alguém pode convidá-lo para vir aqui, por favor? Alguém vem com ele? Se tiver mais alguém, eu quero orar por você, por gentileza. Me deixa orar por você. Aleluia. Aleluia. Me deixa orar por você. Abre aqui um espaço, por favor. Isso, pode vir. Isso. Deixa ele passar aqui. Jesus está aqui, a arca de Deus está aqui. Por favor. Só eles dois? Tem mais alguém? Temos mais alguém? Só eles dois? Estenda as mãos para cá, meus irmãos. O Espírito de Deus convida esses jovens para a tenda da comunhão nessa manhã. Senhor, Tu podes tocar onde eu não toco. Tu podes entrar onde eu não entro, Deus. Oh, meu Deus. O Senhor pode romper nessa manhã com a barreira do pecado através da decisão deles. Perdoa, Senhor. Porque ainda que o homem seja falho, o Senhor permanece fiel. As nossas fraquezas. Deus, o pecado é destruidor, mas Tu és o Deus restaurador. Oh, Espírito Santo. Essa é a manhã que o Senhor os convida para a tenda da comunhão, da intimidade na Sua presença. Em nome de Jesus. Qual o seu nome, filho? Tássio? Dacione. Você quer voltar para Jesus nessa manhã, filho? Você quer voltar para a tenda da comunhão? A promessa de Deus está de pé, ainda que você tenha caído. Jesus te convida para mudança de vida nessa manhã. Se dê mais uma chance. Tu queres isso para a sua vida hoje? A presença do Espírito Santo te abraçando. Tu queres? Ele está em lágrimas. O Espírito está tocando onde nós não tocamos. Mas é a sua decisão que vai decretar o que Deus tem para fazer na sua vida, filho.
Você consegue dizer eu volto para Jesus? Seu nome, querido? Diogo. Tu queres hoje entregar a sua vida a Cristo, Diogo? Confessar Jesus como teu único Senhor e Salvador, tu queres? Diga, eu recebo Jesus como meu único Senhor, meu Salvador. Quem pode dar glória a Deus? Consegue voltar para Cristo hoje, meu filho? Diga, eu volto. Eu volto. O meu Jesus. Meu Senhor. Ele volta para Jesus, esse jovem se entrega a Cristo. Anote os nomes deles, por gentileza. Deus abençoe. Amanhã, na paz do nosso Senhor, estaremos aqui ouvindo o pastor Eliseu Rodrigues.